que Deus fala é para nós crescer, não diminuir. E nesta noite, a tua vinda aqui, a tua glória aqui não é em vão. Porque tudo que nós fazemos hoje, talvez agora imediatamente você não vai receber. Mas como Jesus disse para Pedro, diz: olha Pedro, o que eu faço aqui tu não entende aqui, mas tu vai entender lá na frente. Hoje você pode dizer uma coisa: estou fazendo uma campanha de término, não recebi a minha bênção ainda. Espera no Senhor Jesus Cristo que tu vai receber. Porque o tempo de Deus não é nosso tempo. Mas quando Deus traz o tempo dele, não tem ninguém que pode impedir o trabalhar de Deus. Glória a Deus. Operando Deus, quem impedirá? Então vamos entrar na mensagem da palavra de Cristo. A palavra do Senhor liberta em nossas vidas. Essa passagem de Lamentações, vamos entender quem escreveu Lamentações. Lamentações foi escrito por um profeta Jeremias. A Bíblia relata dizendo, Jeremias capítulo 1, vai informar que um homem, antes de emergir, até antes de ser um embrião, Deus já tinha escolhido ele. Antes até mesmo no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem era ele. Aleluia. E a Bíblia vai relatar que quando nós retratamos de Jeremias, Jeremias fazia a descendência da tribo de Levi, porque teu pai, teu avô, teu tataravô, tudo foi da descendência sacerdotal. Ninguém poderia ser até mesmo sacerdote daquela época se não fosse da tribo de Levi. Por isso que quando a Bíblia levanta ali Moisés, mas não foi Moisés como o sacerdote, foi o sucessor da boca de Deus. Mas antes, depois de Moisés levanta quem? Arão e os seus filhos para ser sacerdote. A tribo de Arão ali era sacerdote, somente da tribo. Era um privilégio imenso quem poderia estar ali fazendo, porque somente eles podiam pregar, somente eles podiam cuidar do templo, somente eles podiam cantar. Eles cuidavam do ambiente para que o povo viesse fazer sacrifício. Então ali a tendência seria que Jeremias poderia ser ali um sacerdote da descendência da tribo de Levi. Ele era um homem chamado por Deus. E quando a Bíblia fala que quando ele disse: Senhor, eu sou menino, ele disse: não diz que tu é menino, homem, não diz que tu é menino, porque eu te separei para ser boca, profeta desta nação. Ou seja, eu entendo aqui um paradoxo para nós entender que aqui o tempo, aqui o homem quer ser da vontade dele. Tem pessoas que dizem assim: esse menino vai crescer e vai ser assim. Mas quando Deus ele levanta, ele não forma para ser visto hoje, é para ser lembrado de século por século. A tua vitória não vai ser lembrada somente hoje. Amanhã, depois da manhã, vai ser reconhecida por ele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O seu trabalho aqui aleluia. E diz a Bíblia que vai relatando assim que Jeremias estava em Jerusalém. Mas Jeremias, quando foi levantada para profeta, ele começa a dizer que como o profeta diz, porque o sacerdote ele ouvia do povo, e do povo passava para ele, ele passava para Deus, e Deus ouvia, e depois Deus passava para ele, ele passava para o povo. Não era direto, primeiro tinha que passar pelo sacerdote. E a Bíblia relata que os profetas tinham louvado seja o nome do Senhor, autoridade suprema. De quê? De que eles falavam que Deus mandava, ninguém mais deferia. Ele falava e pronto, acabou. Então a Bíblia vai relatar que levanta Deus um homem no meio de Jerusalém, um profeta chamado Jeremias. E esse homem Jeremias, ele começa a profetizar, dizendo, entrando em Jerusalém, disse: olha, arrependei-vos, porque Babilônia tomará esse povo. Arrependei-vos que Babilônia destruirá a nossa cidade. E vai falando, mas um dos príncipes, não ouvindo nem entendendo o plano de Deus na vida dele, começa a relatar: ó rei Zedequias, vai deixar esse homem gritar desta forma? Vai deixar esse homem falar desta forma? Tá vendo que ele está enfraquecendo a mão dos soldados? Vamos prender ele agora, jogar ele no calabouço. E a Bíblia relata dizendo que pegam ele e jogam ele dentro do calabouço. No calabouço naquela época não era assim um calabouço que nós entendemos hoje como uma prisão. Ali era um poço, jogado ele, mas antigamente o poço era metade, uns 7 metros e metade de água, para que o povo, quem caísse ali dentro, morresse afogado. Mas a Bíblia relata que quando ele cai, o poço está seco. Mas entenda uma coisa, tinha um homem chamado Etíope, ele ouviu falar que todas as mentiras que tinha ouvido, ele fala: rei Zedequias, esse homem é homem de Deus, não devemos deixar ele lá, temos que buscar. Então só que o rei Zedequias fala: olha, então se você ouvir isso, separa 30 homens. Opa,
entendemos aqui que a Bíblia diz assim que foi 2 que jogaram ele, mas para buscar tem que buscar 30 homens. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite? Quem criticou foi 1, mas quem vai te exaltar vai ser 10 mil. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O que fala com você é uma alfinetada? Sabe o que a Bíblia relata dizendo? A primeira promessa, a primeira profecia que foi dada foi o quê? Portanto, rastejará e ferirá o calcanhar. Mas ele está dizendo o quê? De Deus, do Senhor Jesus. Ferirá porque matará a carne, mas não destruirá. Sabe o que é isso? Ferirá só o calcanhar, mas o corpo está intacto. Sabe que o homem fala porque não te conhece. Sabe que o homem critica? A tua aparência, mas o meu Senhor, ele vê o que está dentro, ele vê o que está dentro, ele vê o que está dentro. Só quem tem glória aí dentro pode liberar outra área. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata dizendo: chama ele. Aleluia. E ele começa a criticar, começa a falar. O entender aqui que o povo não estava dando ousadia e ouvido, sabe por quê? Porque o Egito, ele predominava as laterais de Jerusalém e eles confiavam neles. E quando confiava neles, dizendo: jamais Babilônia vai entrar aqui. Para entrar aqui, primeiro tem que passar pelos egípcios. Primeiro tem que passar por eles. E a Bíblia lá dizendo que ele vai dizendo: olha lá, rei, não está me ouvindo? Olha lá, os egípcios estão fugindo. Olha lá, o egípcio, quando ele olhou assim, foi olhar, já estava sendo invadido Babilônia. Nabucodonosor já estava entrando na cidade, estava acabando com tudo, acabando com tudo que tinha. Pegava os homens e mulheres, ou batia aqueles que lutavam com o punho, morria. Então a cidade santa começou a ser destruída. E Jeremias começa a olhar. Primeiro livro de Jeremias, ele começa a ser profeta. Quando o livro de Lamentações, ele não começa a ser mais profeta, ele já começa a ser orador, ele começa já a clamar. Ele primeiro avisou, agora ele vai pedir misericórdia. Glória a Deus! Primeiro, meu irmão, entenda uma coisa, tu fala, então a tua palavra não resolveu, vai pro joelho, porque quando tu dobrar, o céu vai abrir. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha e glória. E quando ele estava ali, ele começa: irmão, clamo ele, o Senhor, tem misericórdia desse povo. Ele ficou em Jerusalém e viu a cidade sendo destruída, cidade dos seus pais, cidade da tua descendência, cidade que Deus separou. E a Bíblia vai relatando, dizendo que ele vai relatando nessa palavra dele de Lamentações. Ele começa: Senhor, dizer, põe a tua boca no pó, que talvez assim haja esperança. Ele vai dizendo para aqueles que sobraram. Neemias começa a saber do assunto. Neemias estava lá em Nabucodonosor. Ele pede a Bíblia, relata dizendo que estava predominado na época um rei chamado Artaxerxes, ou seja, o rei Assuero, conhecido assim. E a Bíblia relata dizendo que lá o rei, ele vê assim, ele era copeiro, ele leva o vinho para o rei, e o rei olha assim: por que teu rosto tão entristecido? Ele disse: como não estarei, meu senhor, se a cidade dos meus pais está em ruína? Ele pede uma carta para ir poder ir lá, e quando ele começa a construir a cidade, chama ainda 2 homens, Sanbalate e Tobias, e começa a dizer: tu vai construir como? Como que tu vai fazer? Quem não acredita no teu sonho vai criticar, mas quem está do teu lado vai dizer: eu pego uma espada, tu pega outra, vamos levantar esse negócio. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia a Deus, aleluia. Se Deus está com você, meu irmão, sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Davi era pequeno, mas quando ele vai procurar soldado, ele vai na caverna de Adulão e chega lá e vai procurar um. Não, aquele está com a roupa rasgada, vem você. Ah, você está sem sandália para pagar, vem você. Sabe segurar a espada, sei não, mas sabe gritar, então vem você. A Bíblia relata dizendo que só um dos valentes dele segurava a espada por um pedaço de terra, derrubou 100 homens na credibilidade de dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Eu sei que você tem hoje, mas se você tiver um pouquinho, então libera para a glória do Senhor, que vai multiplicar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia vai relatando que ele vai: bota o povo para, vamos orar agora. Não me ouviram, agora vamos orar. E começa a Bíblia, toda a Bíblia relatar que eles começam a cair em pó, começam a pedir a Deus: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E uns que às vezes nós não entendemos, irmãos, que às vezes acha que conhece o nosso sofrimento. Talvez muitas pessoas, como a Bíblia relata dizendo que há muitos entre nós doentes, fracos, até mesmo os mortos,
fortes na fé, porque